Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui. Oi, Célia, seja bem-vinda. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre onde, como e por que colocar a nossa questão no campo das constelações. Oi, Edna, boa noite. Sejam todos bem-vindos, a sala está aberta. Boa noite, querida. Podem chamar seus amigos, tem muita gente que fica perguntando, né, nas dúvidas do que é, do que não é. Tem, às vezes, questionamentos para fazer, né, que eu acho que é importante nesse momento. A gente tirar todos os questionamentos, por isso que eu me coloquei hoje para falar um pouquinho sobre isso. Boa noite. Oi, Fernanda. Oi, Edna. Boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Depois de 2 semanas, né, fora, senti saudade de vocês um pouquinho, mas foram umas férias merecidas, né? Eu acho que quem trabalha precisa de férias também, né? Precisa desse momento consigo mesmo. Eu acho que as pessoas são felizes e elas buscam essa felicidade e encontram a felicidade, porque felicidade é feita de momentos, né? Quando você está bem com você mesmo, você consegue fazer coisas que beneficiam a sua alma, né? Gratificam o seu coração. Então, isso é muito importante. Nós não podemos deixar de olhar para nós, né? Em todos os momentos. E por isso que eu quis fazer hoje essa live, falar um pouquinho sobre onde, como e porquê colocar a nossa questão, né? E queria lembrar também que, e mais por isso também eu estou fazendo, porque dia 24 eu vou fazer um encontro de vivência. Oi, Rosália, boa noite. Vanéia, querida, boa noite. Vão entrando. Então, eu estava falando que dia 24 de setembro, que é um sábado, daqui a 2 semanas, eu estarei no Rio de Janeiro fazendo um encontro de vivência de constelação presencial. E por incrível que pareça, muita gente que se inscreveu para essa constelação não conhece constelação. Então eu acho que seria interessante eu falar sobre esse tema, né, poder tirar as dúvidas, né, de quem quiser. Oi, Isa, boa noite. Vão entrando, gente. Vão mandando seus aviõezinhos aí para quem se interessar pelo assunto, quiser tirar dúvidas, quiser saber um pouco mais. Então, eu vou dar uma leve pincelada e vocês podem estar abertos para as perguntas, tá? E no final, vamos ver se a gente consegue fazer uma dinâmica, né? Que eu sempre gosto de fazer uma dinâmica com vocês. Esse assunto é muito importante, né? Por tantos questionamentos que as pessoas têm, né, que existem ao redor desse boom que houve com a constelação, né, a constelação fenomenológica, sistêmica e familiar. Essa que é a verdadeira, porque existem muitas formas aí de constelar, mas isso pode ter qualquer outro nome, menos constelação. Constelação, segundo Bert Hellinger, não tem conotações espirituais, embora nós sejamos seres espirituais, né? Praticando ser humano, tentando ser humano, né? E eu queria começar onde, por quê, né? Como e por quê. Onde, como e por quê. Então eu queria começar pelo onde, né? Eu quero começar pelo onde porque eu acho que é importante. Nós sabemos onde nós vamos, qual é a nossa direção nessa busca de trabalhar o nosso tema, a nossa questão, né? Porque todos nós temos questões, né, gente? Estamos encarnados, temos família, temos questões. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no campo das constelações. Sou uma das pioneiras no Brasil. Fui uma das fundadoras da Associação Brasileira de Constelação Familiar, né? Fui diretora por muitos anos, fui diretora técnica, ainda faço parte da diretoria da associação. Acompanhei todos os trabalhos do Bert desde o início,
Fiz muitos treinamentos com vários profissionais e professores estrangeiros renomados, né? Muitos. Fiz várias formações em constelação, eu não tenho uma só formação, eu tenho várias, né? Isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda você se locomover de um estado para outro muitas vezes, pagar hotel, pagar voo. Isso tudo tem um custo, isso tudo tem um preço. Vale a pena? Claro que vale. Isso é conhecimento, é adquirir conhecimento. E para todo bom profissional, ele tem que estar se atualizando sempre, em congressos, em situações, né? E sou docente da primeira pós-graduação de constelação no Brasil. E sou pós-graduada em constelação sistêmica familiar. Então, nesses 20 anos, né, que eu tenho de bagagem, de cursos, de treinamento, muito em todos os estados brasileiros e no exterior. Por que eu estou falando isso tudo, né? Eu quero dizer que eu tenho experiência, eu tenho muitas horas de voo, muitas horas de prática, muitas horas de estudo, muitas horas de prática, né? De participar, de sentir o campo, a percepção, tudo mais, os seus sentidos foram trabalhados nesses mais de 20 anos. Eu não quero dizer com isso que eu seja melhor do que ninguém, que eu seja melhor do que o outro, não é isso que eu estou dizendo, né? O melhor para cada um cada um é que sabe, né? Eu sei em quem eu sinto a ressonância de colocar a minha questão, né? E você que vai dizer quem é melhor para você, em quem você se sente bem, confortável em abrir a sua história, em abrir o seu trabalho, em abrir o seu campo familiar. Porque quando a gente abre um campo familiar, existe uma coisa muito rica nesse trabalho que se chama fenômeno, né? E é o fenômeno que nos mostra o que está oculto, que nós não estávamos conseguindo ver. Sim, então, é isso que eu acabei de dizer, Luciana. Dia 24, eu vou ter um encontro no Rio de Janeiro e eu acho que só tem uma vaga, tá? Para constelar, mas para participar ainda tem mais vaga, vocês podem participar. E eu vou falar sobre isso, a participação é muito importante, porque sentir esse campo e trabalhar dentro desse campo já é um trabalho, mesmo que não seja a sua história, já é um trabalho, tá? Eu vou falar mais sobre isso. E tá no meu folder no Instagram, tem lá o telefone da menina que tá organizando. Então, eu estava dizendo que eu não quero dizer que com isso eu seja melhor do que ninguém, tá? Existe gente que tem menos estudo do que eu e é muito competente também, não estou dizendo isso. Mas assim, o que eu quero mostrar é como você deve escolher o onde, né? Em geral, o campo existe uma sincronicidade, digamos, né? E essa sincronicidade é uma rua de mão dupla. Você atrai aquilo que você vibra, né? A forma com que o outro trabalha você, a forma com que o outro te aborda, a forma com que o outro se coloca no seu trabalho, vai de acordo com aquilo que muitas vezes você está precisando, né? Ah, você é de São Paulo, né, Luciana? Então, em São Paulo eu devo estar fazendo em outubro ou início de novembro. Eu vou colocar para vocês também. Eu vou fazer um encontro presencial em São Paulo, tá? Fica atenta no meu Instagram, que eu tô só organizando a minha agenda. Bom, então, aqui você atrai aquilo que você vibra. Como é que é essa história de atrair aquilo que você vibra, né? Aquilo que você precisa olhar na sua constelação, muitas vezes, às vezes você vai para participar de uma constelação. E quando chega lá, você é escolhido, por exemplo, numa constelação de grupo, para representar um familiar dessa pessoa. Às vezes uma mãe, às vezes um irmão, né? E você, às vezes, é chamado exatamente
para um lugar onde você precisa olhar para o seu próprio campo familiar. E aquilo vai mexer com você de certa forma, né? Aquilo vai atuar em você, algumas fichas vão cair, você vai ter uma tomada de consciência, você vai conseguir, às vezes, olhar de uma outra forma e você vai dizer, eu preciso trabalhar isso. Isso é uma questão para mim também. Eu preciso olhar para isso, né? Tá, como escolher o tema a ser tratado na constelação? Eu vou falar também sobre isso. Então, não esqueço, não vou esquecer de te responder. Deixa eu só seguir aqui o roteiro do como e porquê, para poder vocês terem uma visão panorâmica e depois eu vou te dizer, tá, Dé? O currículo. O currículo de uma pessoa é muito importante. Qual é a experiência que essa pessoa tem, né? Você encontra isso nos meios de comunicação. Você vê isso através de uma indicação. Quem te indicou? O que ela sentiu? O que foi bom para ela? O que ela percebeu? Ah, eu já assisti várias constelações. Ah, eu já assisti uma aula dela. O que falam dessa pessoa? Quem indicou? Qual é a experiência dessa pessoa? Porque, gente, assim, existe médico em cada esquina. Eu vou me operar com quem? Com qualquer um? Eu vou saber o que ele fez, quais foram os trabalhos que ele fez anteriormente, qual é o conceito desse cara, se alguém já tem alguma dica dele, já ouviu falar alguma coisa. Porque, gente, família e constelação é uma cirurgia, né? Eu sempre digo isso. Para os meus alunos, assim, isso é uma cirurgia. É uma coisa que você tem que ter absoluto cuidado, delicadeza, gentileza, respeito, imparcialidade, porque você tem que abraçar todos, né? Os perpetradores e os perpetrados, porque todos pertencem a esse campo. Se você não é uma pessoa trabalhada, se você não é uma pessoa capacitada, você vai querer interpretar o trabalho. E quando você interpreta, você não está fazendo um bom trabalho. Você está fazendo o que você acha, não o que o campo precisa. E essa é a grande divisor de águas dentro da questão constelação familiar, né? Então, hoje existem muitos facilitadores, né? De tudo. De todas as áreas. E o marketing, né, que está aí bombando na internet e tal, às vezes nos fascina e engana. Então, todo cuidado é pouco, né? Principalmente no caso de você ter que fazer online, por exemplo, ou ter que ir num grupo. No grupo é mais fácil porque você pode assistir, e você pode assistir um e depois assistir o outro. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver aqui quem mais tá. Caso você queira fazer um encontro presencial, que é outra forma de fazer a constelação, a não ser que você esteja precisando muito, né, e você tenha boas indicações sobre essa pessoa, você pode se entregar. Mas se você não tem, é necessário que você assista. Assista uma constelação dela, você veja, né? Assista outro. Se você tem medo, porque tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem desconfiança, tem medo de se abrir, tem medo de se expor. É natural, né? Porque a constelação, ela às vezes abre uma ferida. E todos aqueles que estão em volta, eles estão compartilhando essa dor. Né? Todos nós estamos, mas quem não tem dor, gente, né? É difícil para alguns, mais do que para outros, mas é uma libertação, quando você consegue a solução, que você consegue perceber a paz e esse campo fluindo de amor, onde não existia antes, onde existia um conflito, e às vezes muito antigo, que aquilo se emaranhava de uma forma absurda. Isso é uma libertação para todos os campos, em todos os níveis, né? Então, se você tem muita dúvida, se você não tem ainda muita certeza, muita convicção dentro de você, assista várias constelações. Isso é uma dica.
Porque isso é muito importante para você ter uma segurança de entregar o seu campo familiar a esse facilitador, né? Porque você precisa perceber que se ele tem respeito, se ele tem essa atenção, esse carinho, né, com o seu campo familiar. Aqui também tem uma coisa interessante, que é o preço cobrado em cada constelação. Alguém diz assim para mim, mas aquele constelador é caro, eu vou fazer com aquele outro que é mais barato. Eu sempre ouvi um ditado que diz assim, o barato sai caro, né? Então, tivemos muitos problemas recentes por conta disso aí, de consteladores novatos que falaram e se colocaram, inclusive no campo de direito, que é uma coisa que está se abrindo agora, e a gente tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco, é por isso que eu falo. Então, cursinho de final de semana, o constelador não pode fazer um cursinho de final de semana, assistir umas constelações, ler uns livros e sair constelador. Isso não existe. Constelador é como uma faculdade, né? Porque é muito profundo, gente. É uma terapia breve? É uma terapia breve, mas é muito profundo. É uma chaga que se abre, né? E você tem que ajudar esse campo a perceber isso, acolher com amor esse movimento ferido, essa dor da alma de todo um campo familiar, às vezes. E tem consteladores e consteladores. Tem uns que são delicados, tem outros que não são. Então, eu caio, de repente, eu tô machucada demais. Caio na mão de alguém que vem e solta uma graça numa hora que não indesejada, eu considero, às vezes, isso como um abuso, como uma indelicadeza, como um desrespeito. Mas isso existe também. E não é só na área de... Eu estou falando nessa área que é a que eu atuo, mas existe em todas as áreas, tá? Existe em todas as áreas de terapia, existe aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. E por isso é que nós buscamos alguém que seja de acordo com aquilo que eu preciso, aquilo que me... Não é que vá passar a mão na cabeça, não é isso que eu estou dizendo, mas é que eu me sinta, de alguma forma, protegida e respeitada. Bom, então a pouca experiência é uma coisa complicada quando o terapeuta não tem essa experiência, né, digamos assim, uma experiência mesmo de campo. Porque quanto mais você trabalha, mais experiente você é, mais sensações e sentidos você tem quando entra no campo, né? Uma pessoa que tenha mais conhecimento, que estudou mais, que viajou, que se empenhou, que gastou, que investiu nesse conhecimento, ela estará capacitada a cobrar mais. Você vê que tem médicos e médicos, né? Mas aquele é o bambambam. Nossa, mas ele cobra caro. Mas também vai ver quantos cursos ele tem, quantas especializações ele tem. É isso que eu falo. Então, existem valores que nós, às vezes, podemos pagar em 10 vezes, mas vale a pena, né? Então, para nós, para o nosso bem-estar físico e mental, eu acho que não existe nada caro. Não tem preço. Eu sempre digo que uma constelação bem feita não tem preço. Bom, uma outra coisa importante para esclarecer é como fazer a constelação, né? Se faça a constelação em grupo, se faça a constelação individual. Existe uma diferença? Qual é a diferença? Né? Coisas que me perguntam sempre. Qual é a diferença entre uma e outra? Sim, existe uma diferença, né? Existe uma diferença na forma de fazer, não no resultado. O resultado é sempre o mesmo. O fenômeno que apareceria num campo com pessoas vai aparecer num campo, num prato, que eu uso um prato de vidro rotatório para que o cliente possa ver todas as posições de olhar, de posição dos bonecos que eu coloco, porque eu faço muito com boneco, na individual.
Isso tem que ficar muito claro para vocês. Ah, mas a presencial tem choro, tem intensidade. Sim, tem, porque tem muita gente, está mexendo com as emoções e as pessoas têm ali um sentimento. E boneco não tem muito. Quem é que vai sentir essas emoções no campo individual? O facilitador e o cliente. Porque nós estamos atuando diretamente nesse campo. Então, na hora em que o facilitador encosta num boneco, encosta o dedo, a mão no boneco, eu sinto. Eu não sei se todos os facilitadores sentem, mas eu sinto, né? Essa percepção eu já tenho. E tem muita técnica, né, que eu aprendi com a Sieglin, que foi a criadora da constelação de bonecos. A minha primeira formação aqui no Brasil, né, que foi a esposa do Jacob, né, do Jacob Schneider, que foram sensacionais, foram 2 professores maravilhosos, e eles é que criaram a constelação com Playmobil, tá? Eu aprendi isso há mais de 20 anos atrás. Bom, então eu queria deixar claro que o resultado é o mesmo, tá? Os benefícios do trabalho são o mesmo, tanto em grupo como individual. O que vai diferenciar aí é a pessoa, né? A pessoa que às vezes tem vergonha de se expor ou é tímida, ou ela tem uma questão, às vezes, muito delicada, que dá vergonha. Existe uma série de situações. O que muda é a maneira de trabalhar, tá? E isso aí é porque no presencial as pessoas estão mais abertas para o sentir, né? Mas tem mais emocional, é um campo mais emocional e tal. No individual, a emoção, às vezes, é do facilitador, quando ele entra no representante, e do cliente que sente tudo e trabalha o tempo todo, né? E ele se envolve naquilo, pessoalmente. E na individual, nós podemos fazer de 2 formas, com bonecos e com um papel, né? Porque o campo, ele é uma projeção do cliente, né? Da mesma forma que é feito numa sala, por exemplo, onde o cliente está sempre projetando o inconsciente dele, o HD externo dele está sendo projetado para aquele lugar onde a sala, o prato, onde está sendo trabalhado. Então, o que é importante nisso é a conscientização, né? Dos sentimentos e principalmente o fenômeno que aparece da mesma forma que aparece no presencial, aparece nos bonequinhos. Ambos os trabalhos, né, mesmo à distância ou presencial, eles sempre vão te trazer aquela solução e aquele olhar que você precisa ter, tá? Bom, antes de eu entrar no porquê e para que devemos constelar, e aí talvez eu responda a pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, né, da Adéia, que ela quer saber como escolher o tema a ser tratado na constelação. E ela está dizendo que vai estar lá. Então, assim, na realidade, nós consteladores não podemos dizer para você o que você precisa trabalhar. O que você precisa e o que dá força dentro de um campo de constelação, isso é bom para todo mundo entender, é aquilo que realmente você sente na alma que você precisa solucionar, que você precisa resolver. Porque às vezes você está com um dedinho machucado, né? Mas você machucou ele num momento em que você estava brigando com alguém, ou que você estava fugindo de alguma coisa, de si própria. Então, observa o que está por trás desse dedinho, que é isso que nós vemos nas constelações. O que eu preciso realmente resolver? O que é importante para mim neste momento?
Quanto mais clareza você tem daquilo que você precisa solucionar na sua alma, na sua vida, nas suas relações, no teu sistema, seja ele físico, emocional ou afetivo, né? Ou profissional, é que dá força no campo. O Bert sempre foi muito claro nisso. Se você tem dúvida, senta lá e vai pensar. Não venha tumultuar o teu campo. Porque tem muita gente que está com 1000 coisas na cabeça para resolver. E a gente sempre tem mesmo muita coisa para resolver. Ah, eu preciso fazer 10 constelações. Sim, mas qual é a tua prioridade hoje? Porque às vezes você resolvendo essa prioridade, você já mata 2 ou 3 que estão de alguma forma linkadas a essa. Mas você precisa sentir no seu coração qual é a sua prioridade. Aquilo que realmente o teu coração está dizendo, nossa, isso está me incomodando muito. Eu não dou conta mais de viver com isso. Eu preciso resolver. E aí você chega lá com força total. Eu quero colocar minha relação com a minha mãe. Ou eu quero colocar minha relação com meu marido. Ou eu quero ver a minha família, a relação da minha família que eu acho que não está legal. Isso é objetividade. Alguma dúvida, Dé? Então, Luciana, sim, nós vamos fazer dia 24 no Rio de Janeiro, tá? E antes do final do ano, agora em setembro não vai dar, mas talvez em outubro a gente faça. Vamos fazer dia 29 de outubro de novo no Rio de Janeiro, já está marcada a data. E eu estou escolhendo o horário e a data lá de São Paulo para a gente fazer lá em São Paulo. Porque eu tenho uma turma grande lá, foram 25 anos de atendimento de consultório em São Paulo, de constelação, e o pessoal está sentindo falta de mim, porque eu fugi de São Paulo. Ah, Luciana, então, nós vamos fazer. Fica só atenta, tá? Depois me manda um zap para eu te colocar na lista, ou você acompanha o meu Instagram, que eu estou sempre colocando as programações. Mas eu vou fazer assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu poder passar aqui. Vanéia. Você é uma querida, né, Vanéia? Você vai lá quando eu estiver em São Paulo, né? Bom, então vamos lá. Quem mais aqui tem mais alguma pergunta? Não. Então, por que devemos constelar e para quê? Todos nós temos família, estamos encarnados, aquela história que eu falei antes. Nós temos questões, né? E para cada um tem mais força ou menos força dos acontecimentos, né? Porque cada um de nós sente diferente uma situação. Então, por exemplo, você está vendo que tem um conflito numa família, por exemplo, um pai, a mãe, 3 filhos ou 2 filhos. Então, tem alguma coisa que não está fluindo nesse campo, nessa família. Quando você coloca, você vai perceber exatamente quem está adoecido ali, ou quem está emaranhado, ou quem está em lealdade com alguma situação familiar que está trazendo para esse campo, né? Ou quem está fora do lugar. Porque às vezes, num campo familiar, tem gente que está fora do lugar. Tem um filho que está ocupando o lugar do pai ou o lugar da mãe. Tem um filho mais novo que às vezes está ocupando o lugar do mais velho, né? Tem situações ou tem projeções de um marido, às vezes, olha para a mulher e vê a mãe, né? Então, tem algumas coisas que não estão muito organizadas ou não estão muito coerentes ali, né? E também porque cada um desses tem uma visão diferente através do nosso sistema familiar. A gente cresce num sistema familiar, numa sociedade que gira em função da nossa família ou perto da nossa família, como os amigos, os padrinhos, os tios, os primos, o colégio, né, o trabalho, esse tipo de pessoas que circulam na nossa casa e na nossa vida. As crianças, elas têm uma forma muito especial, né, e diferente de perceber as coisas. Mas cada um é um. Nós não podemos dizer, esse é dessa forma,
Ah, não, porque ele deve estar sentindo isso. A gente não sabe o que passa na alma de uma pessoa. As crianças têm medo de falar com o pai, porque não sabe qual é a reação. Ou tem medo de falar com a mãe, porque às vezes a mãe não é muito receptiva, ou ela também tem dificuldade de se abrir, né? Então, tem crianças que engolem situações seríssimas e não falam para a família, não pedem esse socorro, essa ajuda, e carregam isso para o resto da vida. Gente, nesses 30 anos que eu tenho, porque eu trabalho com cinesiologia, que também trabalha o campo sistêmico, né? E eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Então, eu vejo esse processo todo de sistema de crença, como ele é pesado, né? Então, nós criamos uma imagem, a criança cria, ela faz o sistema de crença dela sobre ela mesma, ela cria uma imagem sobre ela que às vezes não é real, mas é sobre o que falaram sobre ela, sobre o que ela ouviu. Ela faz uma visão do mundo, das relações, da sexualidade, tudo, de acordo com aquilo que é imposto a ela. O que nós precisamos? É livrar a criança desses dogmas, dessas rigidez, desses preconceitos e conceitos, principalmente conceitos, que nós geramos segundo os nossos sistemas de crença, que nós passamos para os nossos filhos e, na realidade, não vai servir de nada, né? O que nós precisamos passar? A percepção de que eles têm um teto, de que eles têm uma proteção, que eles podem contar com a gente, de que a palavra dele para nós é importante, que nós vamos ouvi-lo, olhar para os talentos, os recursos que eles têm e mostrar isso para eles, né? Mas não ficar o tempo todo comparando ele com alguém, diminuindo ele, humilhando ele. Qual é a imagem que ele vai criar dele? Às vezes são coisas bobas, né, que nós não percebemos. Por exemplo, se você foi humilhado demais pela sua mãe e pelo seu pai, você acaba passando a mesma história para os seus filhos, repetindo um processo, que não é legal. Então, o que a gente tem que perceber é o que eu gostaria de receber e o que de melhor eu posso fazer. Mas nem sempre você faz isso de forma consciente. Você age muitas vezes por impulso. E quando você percebe, você já fez. Você já estragou, né? Ou já melou a situação, já disse. E aí, para organizar e desdizer, é difícil. Porque o desdizer também é outra coisa que tira a confiança da criança. Se ela não pode confiar no pai e na mãe, ela vai confiar em quem? E a gente, claro que a gente tem históricos terríveis de pai e mãe, né? Eu já passou pela minha mão vários assim de gente, de chorar, tá? De chorar. Vocês não fazem ideia. Bom, então nós criamos o nosso respeito e o respeito ao mundo em que vivemos, e principalmente sobre as pessoas que nos rodeiam, de acordo com aquilo que nos foi passado, né? Então, até os 7 anos de idade, né, os 3 primeiros anos são fundamentais, mas até os 7 anos de idade, muita coisa ainda vai se somando, né, dentro de si mesmo. Então, diante dessas crenças familiares, pessoais, nós atraímos e alimentamos imagens internas que se tornam realidade através das ressonâncias que nós criamos, né? Com situações, com pessoas que vão retroalimentar as nossas imagens internas. Vocês entenderam isso? Então, nós criamos uma imagem. Quando vamos crescendo, nós vamos atraindo situações para reforçar essas imagens, porque são imagens que precisam ser olhadas com mais clareza. E, de certa forma, essas pessoas que vão entrar na nossa vida, elas vão retroalimentar isso. Vão dar mais força para essas imagens internas. E cada vez mais fica mais difícil de você se libertar disso, dissolver isso dentro de você. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar. Precisamos nos trabalhar, né? Há pouco tempo eu fiz um trabalho
com Franz Rupert, né, de situações que eu já tinha trabalhado na minha vida, de perdas difíceis da minha infância, né? E, de novo, numa coisa que eu coloquei, que não tinha nada a ver com perda, aparece a perda da mãe de novo. E nós não temos ideia de que um determinado fato, ele pode gerar várias ressonâncias e várias imagens de personas nossas no nosso mundo. Uma, Selene, que lidar com o relacionamento afetivo. Outra, como mãe. Outra, como profissional. Outra, como mulher. Enfim, né? Isso é que é importante a gente observar. E aí, a pergunta é, o que é meu e o que é do outro? O que eu tô repetindo que a minha mãe fazia e eu não percebo? O que eu tô repetindo que a minha avó fez e que eu não percebo? Ou que meu pai, né? Do meu campo familiar, do histórico familiar. Para que eu repito e por quem eu repito? São perguntas importantes. E nós trabalhamos isso muito no treinamento que eu dou, que é Curar o Curador. Que eu chamo de Curar o Curador, o treinamento, em 9 módulos, porque o importante é você trabalhar vários aspectos seus. Relacionamento, dinheiro, família, sintoma, uma opção de coisa. Bom, e quando a gente se trabalha é que a gente percebe que nós estamos repetindo padrões de pessoas que nós nem conhecemos na nossa vida. Então, qual o amor doente que eu alimento dentro de mim por aquele que sofreu algo dentro deste campo familiar que eu até desconheço? Porque tem muita gente que eu não conheço. Eu não conheci a minha bisavó. Eu conheço a história dela. Da outra eu já não conheço. Então, assim, e dessa que eu não conheço? Será que eu carrego alguma coisa? Só o campo mostra. Então, o fenômeno nos traz as histórias, nos traz a compreensão, nos traz esse olhar importante para trazer paz para todo o campo familiar, né? E aí, tem várias perguntas que nós podemos nos fazer. Qual o amor doente que eu alimento, né? Daquele que eu nem conheci, não sei quem foi. Ou perguntas como, por que isso sempre acontece comigo? Sempre essas histórias estão se repetindo. Isso é uma coisa importante de ser trabalhada. Por que está se repetindo? Não é a primeira, não é a segunda, sempre acontece isso. A quem eu estou em lealdade? Por que eu nunca consigo aquilo? Ou por que eu nunca consigo... Também um outro questionamento. Reticências, cada um tem uma história pessoal. Por que não estou... Porque sempre me sinto abandonada. Às vezes nem é, mas você se sente abandonada. Quando uma pessoa não te ouve ou não te responde na hora que você precisa, né? Por várias situações, você reforça uma imagem e um sentimento dentro de você de abandono. Aí você pergunta, mas você foi abandonada? Não, nunca fui abandonada. Então você está em lealdade com alguém. Alguém foi abandonado. Por que sempre perco tudo ou não consigo manter o que é bom para mim? Então, assim, existe uma série de perguntas que nós poderíamos nos fazer. E essas perguntas precisam de respostas, porque elas estão te incomodando ou estão alimentando ou retroalimentando, você está retroalimentando dentro de você situações que você desconhece e você precisa olhar para isso. Que nós chamamos de lealdade invisível. Então, o que nós temos é uma lealdade invisível a alguém, que eu não sei nem quem. Mas o fenômeno nos mostra, ele nos leva até lá. E o mais bonito dentro da constelação, desse sistema, é o fenômeno te levar até o processo aonde começou.
Porque também não adianta você trabalhar só agora. Agora você vê, então meu problema é lá com a minha mãe. Mas o que aconteceu com a sua mãe? O que aconteceu antes da sua mãe para você estar carregando isso? É isso que é importante. E às vezes, um constelador com pouca prática não vai conseguir te levar lá. Ou não vai saber ir, ele pode parar antes do tempo, né? Então, existem muitas situações que precisam ser olhadas. Então, para pertencer ao campo, para que o outro seja reconhecido através de si, né, para ser visto, tudo isso eu faço por amor. Inconsciente. Isso é totalmente inconsciente. Eu atuo de uma forma automática, quase, sem perceber e sem saber, muitas vezes. Silene, por que existe no campo? Esse é o fenômeno. Porque existe uma onda que tem que dar encaixe e tem que ter respeito por todos. Então assistam lá no meu YouTube, tem uma série de lives de importantes que falam de várias situações. Uma delas é o espelhamento e uma delas é o campo mórfico e outra que é essa que eu acabei de falar, que são das leis, né? As leis das ordens do amor. Isso também é importante. Mas se este amor adoece, né? Quando você às vezes percebe que você está doente, né? Porque quando você carrega a tristeza do outro, você adoece, né? Mas se esse é um amor doente, que adoece, quando numa constelação, aqueles que sofreram as situações lá no passado, que foram excluídos, que não foram vistos, e que conseguem retomar o seu lugar dentro desse sistema, porque ele pertence, não importa se ele matou, se ele esfolou, não importa. Importa que ele é tio, que ele é avô, que ele é bisavô, que ele é sobrinho, ele tem um lugar dele de pertencimento. É igual um puzzle. Se você tira uma peça, vai ficar um buraco. Dentro do sistema, é assim que funciona. Para que o sistema funcione, todos têm que estar no seu lugar. E se você não consegue olhar para isso, não consegue reconhecer, não consegue respeitar ou aceitar isso, de alguma forma, você está em lealdade com alguém que também não aceitou. E aí você vai repetindo os processos. Então, aqueles que sofreram, que passaram por essas situações, uma hora que eles têm esse lugar de volta, o campo ressoa em outro nível de consciência, né? E quando eu falo outro nível de consciência, muita gente me pergunta, mas que consciência é essa? Existe uma consciência familiar. Você já ouviu falar em Dropbox? É isso. Dropbox é a consciência do seu campo sistêmico. Você tem noção do que você tem lá no Dropbox? Muita coisa você já esqueceu. Tem coisas que já vêm ali dentro do Dropbox, que você nem sabe, que é os seus programas. Programas que vieram antes de você, que você nem sabe quem fez, mas estão no teu software. Então, estão lá no teu hardware. E aí, faz o quê? Tá lá. De repente, você abre o computador, aparece uma imagem que você diz, nossa, que susto, eu nem sabia que isso existia dentro de mim. Mas tá lá. Às vezes é uma reação sua, você diz, nossa, eu fui capaz de fazer isso, nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Porque estava lá, né? Então, esse outro nível de entendimento, de compreensão, é uma nova escolha para a vida que se abre para essa pessoa que acabou de constelar. Onde cada um pode viver apenas o que é seu e não precisa carregar mais o que é do outro. Essa é a principal resposta dos porquês. Bom, deixei de falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Hein? Tô aberta às perguntas. Déia, entendeu, né, Déia? É isso aí.
Porque o que dá força a esse campo é aquilo que você tem certeza que você precisa resolver na sua alma. Luciana. Tá. A Deia está perguntando aqui, e quando a questão está no outro e não na gente? Como a constelação ajuda? Bom, isso é uma outra coisa muito interessante, né? A gente sempre acha que a gente é perfeito, que a gente nunca tem problema, né? Mas por que eu atraí essa pessoa? Tem uma live que eu fiz, que tá lá também no YouTube, procura lá e vai ouvir, que é bem interessante, que fala da relação espelho, né? Por que eu entro em ressonância com esse tipo de pessoa que vai me trazer essa vivência? Aí você vai dizer, nossa senhora, como é que eu fui escolher essa relação? Como é que eu fui escolher esse chefe? Como é que eu fui escolher uma amiga dessa? Como é uma traíra, não sei o quê. Por quê? Porque você precisava passar por essa questão. Você precisava olhar para isso. Será que eu tenho algo ali que me incomoda? Que ela tem, ou que ele faz, e que eu não reconheço em mim? Isso também, às vezes, tem. E nós não reconhecemos essas coisas na gente. Quando nós temos uma relação, e essa relação, todo relacionamento, gente, seja ele qual for, ele é o mestre para nós. Ele está trazendo, porque aqui nós crescemos através dos relacionamentos, de aprender a lidar com ele, do respeito mútuo, né? Então, a minha verdade não é maior do que a sua, não é absoluta, mas eu tenho as minhas escolhas e eu escolho viver com isso aqui porque me faz bem. Você escolhe viver com isso aqui porque te faz melhor. É uma questão de escolha e de respeito que eu tenho por você. Então, eu convivo com você desde que aquilo que você gosta não invada minha privacidade, o que eu gosto invada a sua, ou desrespeite os seus valores. Aí nós podemos conciliar uma vida, porque nós somos seres individuais e totalmente diferentes um do outro. Porque eu tive uma criação e você teve outra. Você vem de uma família e eu venho de outra. A minha é melhor que a sua? Claro que não. Só é diferente. Os pensamentos, as ideias, as ideologias. Por isso é que existe tanta guerra. Porque eu acho que o meu jeito de ser é melhor do que o seu, então você tem que fazer igual a mim. Isso não existe, né? A constelação ajuda na medida, por exemplo, se você tem uma relação com o marido que precisa ser olhada, é bom que os dois venham, né? Mas, se ele não vier, você colocar a questão, o que vai aparecer é uma questão com ele e eu não vou poder trabalhar todo o campo dele porque ele não me deu essa autorização. Eu vou trabalhar o seu campo, a sua família. Eu posso colocar algo que o ajude, mas é só isso. Eu não invado a privacidade alheia sem esse respeito, sem essa concordância, digamos assim, né? Isso é clássico dentro das constelações, segundo Bert Hellinger. Porque cada um é por si, principalmente se é adulto. Se é criança, não. Você, como mãe, você pode colocar uma dificuldade de relacionamento com seu filho, ou uma dificuldade de aceitação que você tenha sobre uma questão, tem que saber por quê. Então, isso você pode ver. Esse você como mãe e filho. Agora, marido e mulher, relacionamento, só se os dois estiverem presentes. Aí eles ganham um presente, porque os dois vão olhar o que está acontecendo de cada lado para que essa relação possa ter respeito e harmonia, mesmo que eles façam isso. Mas se fizerem isso, vão fazer de uma forma com reconhecimento, com respeito, com honradez. E isso é que é importante, principalmente quando você tem filhos, né? Você já criou uma família. Então, existem muitas nuances dentro desse campo sistêmico, que é um presente, que isso é para a nossa vida, né? Quando você pode participar de uma reunião dessa, você aprende muito, você se trabalha muito, porque você tem tomadas de consciência
maravilhosas, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Elizabeth. Quem mais? Feia. Fátima. Oi, Fátima, querida, quanto tempo? Luciana, tem coisas que eu vi a minha mãe fazer e me pego fazendo isso. E aí eu falo, tenho que parar de fazer isso, mas às vezes não consigo. Quando dou conta, já fiz. Isso é clássico, né? Se é uma coisa boa, legal, tudo bem. Não tem por que parar de fazer, né? Mas, em geral, quando você repete situações que não são tão boas, que não são tão legais, é porque você não aceitava aquilo que a sua mãe fazia. É porque você batia de frente com aquilo. Na sua alma você não gostava. Mas, se você fizer diferente dela, como eu vou pertencer ao grupo familiar, ao grupo do feminino? Como a minha mãe vai gostar de mim? Ou, se eu não fizer igual a ela pode não gostar de mim. Ou posso não ser aceita. Ou posso ser excluída. Existem muitas imagens internalizadas, ainda infantis, muitas delas, que povoam a nossa mente de adulto. Isso faz dizer que, às vezes, a gente ainda tem uma criança dentro de nós que está precisando de colo, que está precisando de cuidado, que está precisando ser olhada. Então, esse é um movimento. Se tua mãe for viva, talvez valesse a pena você ter uma conversa com ela, olho no olho, e pedir a bênção a ela, pedir permissão a ela, para que você possa ser uma mulher diferente dela. E mesmo assim, ter a bênção dela. Pensa sobre isso. Não é que você tenha que bater de frente, ou que brigar, ou que nada. É só dizer para ela o quanto ela é importante para você, o quanto você quer agradecer a ela por ela ter te dado a vida, mas que ela olhe para você com carinho, se mesmo que você seja uma mulher que seja e faça tudo diferente dela, e que mesmo assim ela possa te abençoar. É simples assim. E depois você abraça ela, coloca a cabeça no colo dela. Isso é uma coisa que não tem preço. Se você tem mãe viva, todo mundo devia fazer isso. Agradecer a vida, porque a mãe é o que ela pode ser, não é o que você quer. Não adianta hoje a sua criança birrenta cobrar às vezes da mãe uma coisa que ela não foi. Já foi. Agora o que pode ser? O que eu posso fazer para amenizar essa relação? Adulto é ser e deixar de ser criança. Então, vai lá e deita no colo da mãe pelo menos uma última vez e diz, mamãe, me abraça, e não fala nada, eu só quero ficar no colo da minha mamãe e agradecer a ela a vida que ela me deu. E fica ali quietinha, deitadinha no colo dela. Isso já é uma bela constelação. Se vocês conseguirem fazer isso com a mãe de vocês, gente, vocês não sabem o que vocês vão ganhar, vocês não têm nem ideia. O que mais, gente? Tem mais alguma pergunta aqui? Luciana diz que tem muita carência. Então, carência da mãe, né? Carência desse colo, carência de um cuidado maior. Às vezes a mãe estava atrapalhada, ou a mãe não recebeu, né? E quando isso acontece, muitas vezes, eu já fiz um trabalho muito bonito uma vez, fiz vários, né? Mas esse eu me lembro que era muito interessante, que uma senhora veio colocar a constelação dela com a filha morava longe, no estrangeiro, era filha única, e ela tinha uma tristeza porque a relação da filha não era boa, a filha sempre brigava com ela. Bom, o que nós vimos na constelação? Que a mãe dela brigava com a avó. Ela, por sua vez, honrava aquela avó que tinha sido desrespeitada. E a filha honrava todo mundo, repetindo a mesma história. Então foi bonito, porque foi uma reverência, assim, até a quinta ou sexta mulher atrás, numa reverência dessas. E aquilo veio em cascata na avó, quando as mulheres se viravam e olhavam para as filhas, choravam e abraçavam, até chegar
nela com a filha, né? E a filha chorava e abraçava. A filha não estava presente, era uma representante. Bom, um mês depois, né, ela me liga dizendo que tinha recebido a filha, né, no Brasil e ela tinha vindo visitar e que ela nunca tinha tido um encontro tão maravilhoso com a filha dela e que agora elas eram grandes amigas. E ninguém sabia por quê, mas ela sabia. E isso é que é importante, né? Porque a alma da filha dela foi tocada, ela só estava em lealdade, né, com essa avó. Então, que a mãe também brigava. Então, era perpetuando o mesmo processo. É mais ou menos o que você acabou de falar. Eu não sei por que, quando eu vejo, eu repito. É exatamente isso. Isso acontece com os suicídios, por exemplo. Quando um se suicidou, as pessoas não conseguem, elas são arrastadas para isso. Isso é muito sério e muito triste, porque às vezes elas nem querem morrer, mas elas se sentem compelidas para esse campo, né? Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Irene, querida, boa noite. Ah, obrigada. Mas quando o pai e a mãe, a gente não escolhe, né? Claro que não. Ou claro que sim. Aí é que tem uma dúvida. Eu acredito que sim. Porque nós somos almas, como Bert chama, né? Eu digo alma é aquilo que anima o corpo. Então a gente colocou o nome de alma. Mas é um sistema elétrico, né? Um sistema energético. Então, essa fonte, ela não acaba, ela se perpetua. E como uma fonte inteligente, ela tem um HD. Esse HD que eu estava falando é que vai acumulando memórias, né? Então, assim, se você tem questões pessoais, eu acredito que seja mais ou menos isso. Você tem... Porque nós estamos num processo evolutivo, né? Essa energia, e já foi provado pela física quântica, que essa energia não acaba. Então, o que morre é o corpo físico. Mas a energia, ela perpetua. Ela fica em algum espaço-tempo, eu não sei exatamente aonde. Mas é um campo, como o HD externo, né? Que fica ali, você sabe que está tudo ali no Dropbox, na nuvem. Ah, tá na nuvem. Onde que tá essa nuvem? Ninguém vê, mas tá lá na nuvem. E aí essa nuvem, de repente, ela se instala no computador, que é uma matéria, que é um corpo, para manifestar o que ela tem arquivado. Eu vejo que nós somos mais ou menos isso, como se nós fôssemos robôs, né? E usássemos um corpo, colocássemos essa memória nesse robô, e essa memória ela tem que se moldar outra vez, ela tem que se adaptar, ou seja, cada computador vem uma nova geração, uma nova geração. E qual é o objetivo da nova geração, gente? É fazer melhor que o anterior. E por que nós fazemos pior? Então nós somos o quê? Um sistema atrasado, digamos assim. Então, se nós somos um sistema atrasado, a gente tem que encarnar muito para poder chegar nesse plus. Porque se eu estou aqui agora, qual é o meu objetivo? É fazer o melhor. Mas será que eu não posso fazer o melhor porque eu tenho alguém que me puxa, que não deixa eu fazer? Tem um sistema oculto que não deixa eu fazer as coisas que são importantes para mim e para minha família ou para os meus parceiros? Sempre tem. Então, é difícil você perceber o que está oculto. E o bonito da constelação é que ela nos mostra isso. E aí, voltando, eu percebo que essa energia, ela encarna, e eu acho que ela encarna exatamente na família, né, que ela precisa para retomar a sua evolução. Ou seja, onde foi que eu parei na última, que eu ainda não ressignifiquei, que eu não resolvi, que eu ainda tenho que aprimorar. É como uma pedra bruta que ela precisa ser lapidada, né? Precisa ser transformada.
para ela ficar bonita e perfeita. A perfeição é o objetivo, né, de todos nós. Então, o pai e a mãe, desculpe, eu acho que você escolhe. Eu tenho essa impressão que sim. Porque você precisa deles, porque só eles é que vão te dar o recurso familiar para que você crie forças e adquira e use os seus recursos internos para a sua própria evolução. Por exemplo, se você precisa de tolerância e paciência, mas aí eu peço a Deus, Deus vai chegar e vai dizer assim, aqui ó, toma, um pouquinho de paciência para você. Ou ele vai te dar situações para você criar recursos dentro de você e ter mais paciência e tolerância. Como é que você vai crescer? É o outro que vai fazer para você? Ou é você que vai ter que pescar para se alimentar? É dando peixe para o outro que faz ele crescer? Você faz algum filho crescer passando a mão na cabeça? Não faz, né? Você tem que dar limite, você tem que deixar doer, você tem que deixar ele perceber o que é o mundo para ele aprender a ter defesas. Senão ele não cresce. Como dar lugar a pai falecido que sequer lembro. Faleceu, eu tinha 6 anos. Minha mãe evitava falar dele. Bom, nós podemos ter um segredo aí, né? Ele morreu de quê? O que aconteceu? Por que a sua mãe não falava nele? Eles já estavam separados? Então, existe uma porção de situações aí. Eu não sei se você já trabalhou isso, mas isso é uma questão de você constelar, por exemplo. Constelar, colocar o seu pai e a sua mãe. Olhar para esse pai. Observar o que vem dele, o que você sente, o que precisa ser ressignificado aí. Tomar a força do seu pai. Reverenciar a vida que ele te deu, mesmo que ele tenha morrido, né? Porque a morte é uma presença na nossa vida que a gente sabe que vai acontecer. Você só não sabe a hora, né? E eu também perdi minha mãe cedo. Foi embora. Eu tinha que passar por aquela dor? Tinha. Eu podia ser uma depressiva até hoje, chorando, ou podia ser uma pessoa que agarrou a vida. Eu agarrei a vida. Então, assim, existem formas e formas de você lidar com as situações. E cada filho vai lidar, cada persona, não é cada filho, é cada persona que existe dentro desse robô, digamos assim, desse corpo, ele tem uma questão para ser trabalhada. Nesta mesma família, através dessa situação, da perda de um pai, por exemplo, né? Você tem irmãos? Observa como seus irmãos lidam com isso, né? Se você tem irmãos, como é que eles lidam com essa morte? Tem gente que lida muito mal, tem gente que lida muito bem, né? Então, o que nós precisamos é solucionar aquilo que está paralisado. Água parada dá dengue. Então, nós temos que mexer nessa água. Você tem que olhar para esse pai, essa criança precisa olhar para esse pai. Isso é fundamental, querida. Isso é fundamental, tá? Nós vamos estar juntas dia 24, então vai ser bom. Gente, são 21h05. Eu tenho que fechar aqui, senão eu acho que eu perco essa live. E eu quero deixá-la salva para vocês verem. Hoje não deu para fazer uma dinâmica, porque tinha muito assunto. Esse é um assunto bem polêmico e bem interessante. Sônia Mello diz, oi Selene, boa noite. É necessário congelar a vida inteira? Pois sempre há algo a ser tratado na vida? Congelar como? O que você quer dizer com congelar? Ninguém congela nada. Você tem uma dor, você vai sofrer, você vai chorar, você vai fazer o luto. Isso não é congelar, é sentir. E inovação não precisa ficar sofrendo a vida inteira. Isso é que estaria congelada. Se você fica perpetuando a dor e dizendo, ó céus, ó dor, por que isso, por que aquilo? Aí você está congelando. Eu vejo dessa forma. Agora, congelar e dizer não sinto nada, não, por que você não vai sentir? Se doeu, se machucou,
Você tem que sentir, tem que fazer o luto, tem que chorar. Isso é fundamental, a criança tem que fazer o luto, né? Então, se uma criança não foi ao enterro, não viu o pai morto, ela precisa olhar para isso. Aí sim, ela pode estar congelada. E aí ela descongela. Ficou certo? Ficou claro para você isso, Aninha? Porque se nós estamos encarnados, claro, porque ser iluminado, gente, não encarna mais, tá? Deixa eu falar isso para vocês. Porque se você estiver iluminado, o que você vem fazer aqui? Aqui é só tranqueira, aqui é só escola, gente. Não é mais nada, não. Gente, um beijo para vocês. Foi ótimo estar de volta. Qualquer dúvida ainda, vai lá no Instagram, porque vai ficar lá, ou no próprio YouTube, e vai lá, façam suas perguntas que eu respondo, tá bom? E até segunda-feira, se Deus quiser, e quem estiver no Rio, corre lá, faz a sua inscrição, dia 24 eu tô lá, tá? Vai lá participar, que é bom. Eu tenho uma cliente que diz assim, participar é a terapia mais barata que existe. E eu acho que ela tem razão, porque participar a gente aprende muito e se trabalha muito também. Então, beijão para vocês, até lá. Tchau, Soninha, saudade de você. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom. Oi, gente. Agora então, olha, perguntas lá no YouTube. E eu vou respondendo, tá bom? Beijo!